Glória a Deus. Deus abençoe. Pode voltar para o lugar. Enquanto o irmão Osés estava ali orando, eu estava falando: Senhor, nós não somos diferentes da igreja primitiva. É a igreja do Senhor, é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Acabou. Amém, irmãos? Ele é o mesmo, ele não muda. Deus seja louvado. Amém? Quem é que nos visita nessa noite? Faz só assim para agradecer. Quem está visitando? Tem aqui, tem lá. Deus abençoe a cada vida aí, em nome de Jesus. Todo o seu povo, aqueles que estão em casa acompanhando também. Irmãos, o tema é um tema um pouco longo, mas é isso aqui que Deus colocou no meu coração aí, puder colocar. Nós vamos estar meditando, no capítulo 16, a carta de Paulo aos Romanos. Se você quiser deixar aberta a sua Bíblia, Romanos, capítulo 16, mas o tema é esse daí, que ele vai vir já já. Em nome de Jesus. Romanos, capítulo 16, você vai abrir na sua Bíblia. O tema é um pouco longo, mas diz assim: igreja, lugar de fazer amigos, reconhecer o valor das pessoas e dar glória a Deus, que não pode faltar. Vou falar e você repete. Igreja, lugar de fazer amigos, reconhecer o valor das pessoas e dar glória a Deus. Dá um aplauso junto, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, é sempre bom lembrar que carta de Paulo aos Romanos, na teologia, é considerada a carta mais completa, é um tratado teológico. Aqui Paulo diz no começo que ele não tinha ido ainda a Roma. Roma na época seria Nova York hoje, era a capital do império, era a cidade mais importante. E uma coisa que chama a atenção, Paulo, ele era um missionário, ele viajava muito, mas Paulo tinha muitos amigos. Paulo, ele sempre trabalhava em equipe, ele sempre trabalhava junto de pessoas, e alguém já disse que assim como Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé do Antigo Testamento, pela fé Abraão, pela fé aquelas pessoas, Romanos 16 seriam os heróis da fé do Novo Testamento, naquele momento que a igreja estava ali acontecendo. E eu quero dizer para os irmãos que tem hora, irmãos, que a gente não percebe o valor das pessoas. E a gente tem que entender, irmãos, que é muito importante. Paulo vai falar aqui também, ter cuidado do negócio de lábios bajuladores. Porque geralmente o falso profeta é um cara que é muito bajulador. O falso profeta é aquele camarada que é muito bajulador de pessoas. E às vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus, às vezes é uma pessoa que nem... Você fala assim, pô, essa pessoa é seco, é assim, mas ele é um homem de Deus. É mais importante a pessoa ter um caráter do homem de Deus do que ser simpático. É bom ser simpático, ser uma pessoa agradável, mas mais do que isso é não ser um falso profeta. Eu vou ler, dando algumas breves explicações aqui nesse texto, e você vai tomando posse aí para a sua vida, porque tem hora, irmãos, que a gente precisa de teologia profunda. Mas hoje uma das coisas que a gente mais precisa é uma coisa chamada inteligência relacional, é saber lidar com gente. Tem pessoas que são altamente capazes, altamente competentes, mas não conseguem ficar do lado de ninguém. E a gente tem que entender, irmão, se cristianismo é rebanho, cristianismo, ovelha vive em rebanho. É bem verdade que um ou outro tem uma personalidade mais, vamos dizer assim, a pessoa mais tímida, enfim, e a gente respeita isso, mas eu quero que você entenda que é muito importante fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus. Quem está ligado aí, diga amém. Então, eu vou estar lendo aqui algumas coisas e peço para os irmãos ficarem atentos, por gentileza. A partir do versículo 1, nós vamos desenrolando o rolo aqui, amém? Olha o que está escrito aqui no versículo 1. Paulo vai falar o nome, irmãos, aqui de 26 pessoas. Se não falha a memória, 8 mulheres. Muitas pessoas pensam que Paulo, não gostava, não permito que a mulher fale. Era uma questão também cultural daquela época. Obrigado, irmã Neni. Mas nós vamos ler aqui, que, olha só, olha que coisa tremenda. As coisas simples da vida.
recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Cencreia ficava em Corinto, de onde ele escreveu, e servindo aqui, dá a entender que ela era uma diaconisa, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo do que vier a precisar, porque tem sido protetora, fala comigo, protetora, de muitos irmãos, inclusive, de mim, inclusive. Aqui a palavra protetora poderia ser patrocinadora. Tudo indica que Paulo escreveu essa carta em Corinto e mandou ela, Febe, levar para a igreja de Roma. E ele está dizendo que é para a igreja receber aquela pessoa com muito cuidado, com muito carinho. Irmãos, a igreja é um lugar de a pessoa se sentir acolhida. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, essa recomendação é para a igreja, é para todos nós. Você imagina entrar um visitante na igreja, ele entrou, ele não recebeu um aperto de mão. Olha para o lado aí, vê se tem um visitante aí do teu lado aí. Dá aquele olhar de profeta. Se tu não tá, se vê que é visitante, você já aperta a mão dele. Fala assim, você não vai embora daqui sem receber um aperto de mão. É o mínimo. É o mínimo que nós precisamos é ser hospitaleiro, irmãos. Nós precisamos aprender a receber os irmãos. E é interessante que ele fala da irmã Febe, uma pessoa que está servindo. E a pergunta é, você está servindo? Você está servindo o Senhor? Você está servindo a obra de Deus? Diga amém. Se não, misericórdia. Não, amém. Você está. Olha o versículo 3. Saudai a Priscila e Áquila. Aqui uma coisa interessante, irmãos, que geralmente é sempre o nome do homem antes da mulher. E aqui há uma exceção, que dá a entender que o chamado, o dom dela, talvez destacava mais. E o marido está de boa. O marido não está preocupado, porque ele é o cabeça da casa, ele é autoridade. A mulher tem um dom espiritual que chama mais atenção no reino de Deus, mas o homem é o cabeça da casa, e Áquila aqui não está com crise nenhuma. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Agora escuta só, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Irmãos, Priscila e Áquila, a Bíblia diz que eles eram fazedores de tendas. Paulo, ele trabalhava fazendo tendas com couro. Era o ofício dele que ele tinha para se manter. Quando chegavam os irmãos, ele se entregava totalmente à pregação e os irmãos trabalhavam para dar o sustento para Paulo. Mas Paulo, ele era companheiro de Priscila e Áquila. Eu não sei o que eles fizeram, irmãos, mas eles botaram a cabeça deles, ou seja, deram quase a vida. Irmãos, isso é algo muito sério. Eu queria que você entendesse que hoje nós estamos aqui reunidos, mas tem irmãos nesse momento que estão sendo perseguidos. Tem irmãos nesse momento que estão sentados no chão de uma casa, no escuro, prestando culto a Deus, porque no país deles não tem liberdade para adorar a Deus. E você está aqui com toda a liberdade do mundo para gritar, aplaudir, enfim, adorar o Senhor com liberdade. Isso é muito precioso. Amém, igreja? E ele está dizendo, se vocês ainda recebem a igreja na casa, porque essa questão de templo, isso começou no ano 312, se não me engano, a partir de 300 e pouco começou a construir templos. Até então era nas casas. Então, preste atenção, o que o evangelho é? Alguém já disse uma coisa, irmão. Alguém que fala que o evangelho não está custando nada para ele. Se o evangelho não está te custando nada, meu irmão, alguma coisa está faltando. Porque o evangelho, ele vai mexer com as tuas estruturas, ele vai mexer com a estrutura da tua família. O evangelho, quando chega, ele faz um rebuliço. Versículo 5, continuando. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Você sabe o que quer dizer isso aqui? É como se foi um dos primeiros que Paulo pregou e ele aceitou Jesus. Paulo está dizendo, é uma primícia minha. Irmãos, eu lembro, já contei isso aqui na igreja. A primeira vez que eu pregava, fazia apelo, não vinha ninguém. Eu um dia pedi para um ancião, irmão José Marques, ora por mim. Eu quero fazer apelo, eu quero ver a alma aceitar Jesus. Irmãos, eu tive que ajudar o velhinho.
O velhinho estava tão ruim, coitado, que ele tive que ajudar ele a levantar, que ele não tinha força nem para levantar. Naquele dia, fala comigo isso, naquele dia, eu fui ao intercâmbio da igreja de Andradas, eu acho que foi Serra do Capim, até hoje eu ainda tenho dúvida. Eu só sei que na hora do apelo, o pastor pregou, me deu uma palavra, eu fiz o apelo e veio a primeira alma na frente. Irmãos, eu fiquei tão doido que eu peguei minha Bíblia e dei de presente para o cara. Eu fiquei tão doido que eu peguei minha Bíblia e disse, toma minha Bíblia de presente, dei de presente para ele. Então Paulo aqui, ele não está esquecendo desse homem aqui, ele fala assim, meu querido, olha que bênção. Versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Irmãos, você sabia qual é o teu título? Às vezes você não fica aqui no púlpito, você não canta, você não prega, você não aparece, mas você trabalha muito. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está vendo. Deus está vendo quem trabalha, e quem trabalha pouco, e quem trabalha muito. E Ele está dizendo aqui, irmãos, que isso aqui é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor está dizendo que saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Versículo 7. Saudai, aí ó, se nascer um filho, quiser botar um nome, olha aí, ó, Andrônico e Júnias, meus parentes, pode ser parente por ser da tribo de Benjamim, ou parente mesmo, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Paulo está dizendo assim, eles aceitaram Jesus primeiro do que eu. Alguns não sabem Júnias, se é um homem masculino ou feminino. Por isso que muitas pessoas que falam do apostolado feminino tomam base por esse versículo, mas isso aqui não é assunto para a pregação de hoje. Mas para você saber que eles eram apóstolos, porque tinham os 12 apóstolos. Paulo era um apóstolo. Há os 5 ministérios lá em Éfeso. E apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, vamos entender que existe o dom ministerial, existe o dom espiritual. Muitas vezes você tem que entender, meu irmão, qual é o teu dom ministerial. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Dom ministerial. Existe dom espiritual também. Tudo para servir a igreja do Senhor. Quem está ligado, diga amém. Versículo 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Olha que título lindo. O camarada é amigo de Paulo. Está ruim para tu? Tem hora que a pessoa fala, o que você é? Fala assim, eu sou amigo do pastor Zé Carlos. Você sabe que com R$10 você toma um café comigo na padaria lá fora? Não é verdade? Então, meu irmão, você ser amigo de uma pessoa, não é verdade? Não é uma bênção tão grande. Vamos nós aqui continuando. Saudai Urbano, segundo alguns, diz que era até nome de escravo na época. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques. Irmãos, olha só como que Paulo está encerrando uma carta que é considerada a carta teológica mais pesada, mas ele agora está agradecendo aos amigos, ele está agradecendo aos irmãos, porque a obra de Deus, irmãos, não pode ser uma coisa fria, tem que ter amor, tem que ter vida. Quem está entendendo, diga amém. Então isso aqui é algo extraordinário. A igreja é um lugar, sim, de fazer amigos, de reconhecer o valor das pessoas. Versículo 10, saudai a Pélis aprovada em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Aí, ó, se tiver gêmeos aí, ó. Saudai Trifena e Trifosa. Aí, se tiver gêmeos aí, Patrícia, só veio 2, né? Daniel e Leonardo. Não podia ser. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, e também muito trabalhou no Senhor. Versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Irmãos, aqui alguns acreditam que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Alguns acreditam, comentaristas, que esse aqui
é o filho do homem que carregou a cruz de Jesus. Imagina Paulo do jeito que ele era apaixonado. Tu duvida que ele atravessou cidades para poder encontrar quem era esse homem que carregou a cruz de Jesus e falou assim: a mãe de Alexandre Rufo, minha mãe também. É muita glória. Quem está ligado no trono aí, irmãos? Quem está ligado no trono de Deus? Versículo 14. Saudai a Ih, agora quase falei mistério aqui, ó. Saudai a Ansícritor, Fregonte, Hermes, Patobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas em Cristo vos saúdam. Ósculo santo aqui é um beijo santo. Irmãos, nós temos que, alguns apertam a mão, tem gente que dá a mão assim, tem gente que, mas a gente tem que aprender a ser simpático, irmão. Tem uns que já nascem com uma família, tem uns que já tem um bloqueio maior, mas nós temos que aprender a cumprimentar os irmãos. Quem está ligado aí, diga amém. Já pensou você é membro dessa igreja? Pode acontecer. Tem gente que tem problema de visão. Eu conheço um pastor que daqui e ali não vê ninguém. Ele só sabe que tem uma silhueta. Ele não sabe se é homem, se é mulher, não dá para ver nada. Tem um pastor amigo meu que ele é assim. Mas já parou pensar, você está aqui cantando, aí passou no ponto de ônibus, você não fala um oi? Às vezes tem gente que fala assim, fulano não passou por mim no corredor da igreja, não falou. Mas a minha vontade de perguntar é, e você falou? Porque tem hora, irmão, tem gente que passa pelo outro e fala assim, não falou comigo. Mas tu falou com ele? Irmão, tem gente que não fala com o outro e quer que o outro fale com ele. Então, meu irmão, tome a iniciativa. Tem hora que a minha esposa me chama até de bobo, que eu passo assim, dou tchau e ninguém vê. Aí eu falei, não, fica tranquilo que eu fiz a minha parte. Ainda mais quando o carro estava com, o insufilme estava mais novo, agora está gasto, mas quando estava novo, então que não via mesmo. E eu esqueci, Patrícia, ninguém está vendo. Eu falei, fiz a minha parte. Faça a sua parte. Amém? Então, essa questão de abraçar, de beijo, isso vai muito de cada pessoa, irmão. Eu vou ser sincero, eu sou um pastor, é o seguinte, apertou minha mão, eu aperto a mão. Me abraçou, eu abraço. Me beijou, eu beijo. E ficou de longe, também eu fico de longe. Nós temos que respeitar o espaço do outro, amém, irmãos? Cada um é de um jeito, cada um tem uma cultura, irmãos. O importante é ter o amor fraternal. Amém? Glória a Deus. Então vamos nós. Agora o negócio está bom demais para ser verdade. Diga para mim, está muito bom, pastor. Agora o coro vai cantar. O coro vai cantar. Porque Paulo, ele sendo um apóstolo, sendo um pastor, ele jamais poderia deixar o rebanho de uma maneira desprevenida. E agora ele vai dar uma advertência. Porque na época de Paulo, várias pessoas perseguiam Paulo. Paulo pregava aqui, as pessoas vinham despregar o que ele pregou. E geralmente eram judaizantes, pessoas que eram judeus, que falavam mal de Paulo. E olha só o que ele vai dizer aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem os que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre ou estômago. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Irmãos, aqui eu não estou falando de um crente que erra, não. Um irmão que erra, nós temos que abraçar, beijar e ajudar aquele irmão a ficar em pé. Quem está entendendo, diga amém. Mas aqui ele está falando de pessoas que gostam de provocar divisões na igreja. O Deus dele é o ventre. Por que é o ventre? Quer dizer, o apetite, o desejo dele, ele quer ser o centro da atenção, irmãos. É a pessoa que quer que tudo seja centrado nele. E na igreja já tem um centro, que é Jesus Cristo. A igreja, a glória é de Deus. A glória não é do homem, não é de homem nenhum. A glória é de Deus. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí. Aqui é lugar de dar glória a Deus. Então, pessoas que querem causar divisões, dizem que são os melhores, melhor pregador, o melhor aquilo, que nada. O melhor é Jesus. Ele é o melhor de todos. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Cuidado com pessoas que querem provocar divisões no meio da igreja. Versículo 19.
pois a vossa obediência é conhecida por todos. Olha que coisa bonita, irmãos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Em outras palavras, ele quer o seguinte: Paulo quer que a gente seja, irmão, uma pessoa que não conheça o mal. Eu quero ser simples, eu não quero conhecer. Eu quero me aprofundar no bem. O bem eu quero conhecer, o mal, não. Isso que nós precisamos aprender. E olha só depois, olha agora outra bomba aqui, Kátia. Essa aqui é uma bomba profética. Versículo 20. Vamos ler juntos? Olha para a tela e lê comigo ali. Olha na versão da tela. Vamos lá? E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui a igreja é o corpo de Cristo na terra. Nós somos as mãos para abençoar. Nós somos pés para o Senhor poder pisar sobre a cabeça do inimigo. Quem está ligado, diga amém. Então não estou querendo subestimar, não estou falando para fazer brincadeira, piada com o inimigo, nada disso. Leva a sério. A coisa é séria, não é para brincar. Mas ele está dizendo que tem uma profecia que em breve Satanás será esmagado debaixo do pé da igreja. Aleluia! Ele que tem derrubado a tantos, ele que tem ferido a tantos, ele que tem machucado a igreja tanto, mas em breve ele será esmagado, será pisado pela igreja do Senhor. Você pode dar glória a Deus, um aplauso ao Rei. Aleluia. E agora, para os finalmente, ele vai falar àqueles que estão com ele em Corinto. Ele estava saudando o povo de Roma. Agora o povo de cá, da carta, vai mandar o abraço. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. E olha como é que é interessante, irmãos, não sei quantos irmãos sabem, naquela ocasião era a profissão chamada amanuense, ou um secretário. Paulo ditava e a pessoa escrevia. A carta de Paulo aos Romanos, olha o que vai dizer o versículo seguinte. Olha só. Eu, Tércio. Quem sabe quem é Tércio? Na Bíblia. Mas olha quem é o cara que escreveu a carta de Paulo aos Romanos. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, carta, vos saúdo no Senhor. Imagina, irmãos, Paulo muitas vezes estava preso em alguns lugares ou não, e ele andando para um lado para o outro, espírito de oração, e dizendo: escreve aí que o manto é esse. E aqui, Paulo, sem nenhuma vaidade. Bota aí, Tércio, bota aí, e aí depois tu me presta a pena que o resto é comigo. Eu, Tércio, escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro. Paulo estava na casa dele, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Uma coisa interessante aqui, irmãos. Um hospedou Paulo na sua casa. O outro era o tesoureiro da cidade, pessoa de alto nível. E o outro é irmão. O irmão. Na mesma frase. Isso só acontece na igreja. Só na igreja, porque debaixo da cruz de Cristo todos nós somos iguais. Nós somos filhos do Senhor. Não importa o seu poder aquisitivo, meu irmão. Aqui você pode ser o dono da casa, você pode ser o tesoureiro da cidade. É tudo irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então não há problema algum de você vencer, prosperar na vida, ser o homem mais rico do lugar e ser membro da igreja de Jesus. Não há problema nenhum, porque o título maior que alguém pode ter é irmão. Porque se é irmão, é filho de Deus. E filho de Deus é o maior título que alguém pode ter nessa vida. Louvado seja Deus. Vamos terminando aqui, 24. E eu quero já chamar uma nova criatura aqui à frente, por favor. É o versículo 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Era a maneira que geralmente Paulo encerrava as suas cartas. Mas agora vai ter aqui uma doxologia, uma adoração. Paulo vai fazer uma adoração aqui, que olha só o que está escrito. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo,
Irmãos, o que é pregação de Jesus Cristo? Eu quero que você entenda aqui, você que visita a igreja hoje aqui. Fica ligado, irmãos, em nome de Jesus, a igreja pode estar em oração. Pregação de Jesus Cristo é, a religião, geralmente o ser humano acha que ele tem que fazer coisas boas para ser salvo. Quem está ligado aí, diga amém. O ser humano geralmente acha que ele tem que fazer coisas boas para ser bonzinho, para ir para o céu. E o que é a pregação de Jesus Cristo? É que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A salvação ela é alcançada através da pessoa e obra de Jesus na cruz. Ninguém consegue ser bom o suficiente para ir para o céu. Só através da cruz, só entregando a vida para Jesus, só recebendo Jesus como Salvador. Então é a pregação de Jesus Cristo que salva. Quem está ligado, diga amém. Ora, aquele que é poderoso para confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Você sabe o que é isso aqui? Paulo era um judeu, era o Deus de Israel, era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas agora ele é o Deus dos gentios, ele é o Deus daqueles que não faziam parte do povo judeu. Em outras cartas, Paulo vai dizer, o mistério que foi escondido o tempo todo, Cristo é para os gentios também, é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está dizendo que isso aqui foi oculto, durante muito tempo só Israel foi tratado como povo de Deus, mas em Jesus Cristo essa barreira caiu. Irmão, se não fosse Jesus Cristo, nós não estaríamos agora aqui. Cada um estaria para um lado aí, para uma idolatria. Nós não poderíamos fazer parte do povo de Israel. Mas o mistério foi revelado. Os gentios e os judeus são um só povo para serem salvos. Versículo 26. E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Fique em pé. Fique em pé. Pode desligar a luz. Fecha teus olhos. Igreja, lugar de fazer amigos, reconhecer o valor das pessoas e dar glória a Deus. Tarefa de casa, meu irmão, valoriza a hora que a tua esposa estiver fazendo um trabalho em casa. Minha irmã, valoriza a hora que teu marido chegar em casa. Valoriza o teu filho quando vê ele fazendo os seus deveres da escola. Vamos valorizar, vamos criar uma cultura de valorizar, de honrar, de respeitar. Olha aqui, aos títulos aqui. Às vezes as pessoas querem muitos títulos e nada contra. Ser bacharel, ter licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, enfim. Mas olha aqui alguns títulos importantes para a gente cobiçar. Protetora, cooperador, muito trabalhou, parente, apóstolo antes de mim, amigo no Senhor, cooperador, aprovado, estimada, mãe, irmãos, hospedeiro, quando puder dar um beijo. Mas aí a igreja é um lugar de nós honrarmos uns aos outros. A igreja é um lugar de respeitarmos uns aos outros. Só que tem muitos lugares que já fazem isso. Muitas sociedades secretas fazem isso, de honrar um ao outro. Mas a igreja é o único lugar que dá glória a Deus. A igreja é o lugar que Deus é adorado. E aqui Paulo, ele vai terminar. Vou ler do 25 ao final novamente. Recebe essa palavra do teu coração, meu irmão. Você veio aqui para ser ministrado, para a gente aprender a vivermos em comunidade, amando, respeitando uns aos outros, mas nós somos uma comunidade de adoração. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação, ou seja, a mensagem da igreja, do púlpito, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos.
vocês, romanos, que mandaram matar Jesus, tem salvação para vocês, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Fala comigo, esse Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Vamos ler o versículo 27 juntos. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. E a igreja diz: aleluia, dá um aplauso, glorifica Ele. Você acabou de dizer que Deus é sábio. Esse problema aí está na mão desse Deus sábio. Essa situação difícil aí está na mão desse Deus sábio. Nós que outrora nem salvação tínhamos, nem Deus tínhamos, vivíamos numa idolatria, vivíamos longe de Deus. Pelo sangue de Jesus, pela pregação de Cristo, nós somos salvos. Gentios, igreja dos gentios, igreja dos gentios, igreja brasileira, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, eita glória. Vamos adorar. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos. Aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores, seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos. Aleluia. Aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Declare: Rei dos reis, Senhor dos... Aleluia! Adore Ele! Seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre. Jesus, nome igual não há. Jesus, nome igual não há. Não há, não há outro nome. Jesus, nome igual não há. Jesus, nome igual não há. Seja adorado
forte. Glória a Deus. Aleluia. Arthur, faz uma oração. Vamos fazer uma oração de exaltação. Como é bom ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Como é bom valorizar o sangue precioso do Filho de Deus derramado naquela cruz. Louvado seja Deus pela sua palavra que nos edifica, nos alimenta. Louvado, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória a Deus pela essa comunidade chamada igreja. Um lugar de aprender a honrar, respeitar, valorizar pessoas, amar pessoas, mas dar glória só para Deus. Glória só a Deus. Arthur, faz essa oração final, depois eu vou impetrar a benção. Pai, nós queremos te glorificar mais uma vez nessa noite, Pai. Adorar ao teu nome, exaltar a ti, que só o Senhor, Pai, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Oh Senhor, o domínio é teu, Pai. Nossos corações pertencem a ti, Senhor. A nossa vida pertence a ti, Senhor. O nosso andar pertence a ti, Senhor. Oh Jesus, toma o nosso respirar em tuas mãos. Toma, Senhor, a nossa canção em tuas mãos, Senhor. Oh Jesus, inunda esse lugar, Pai, com a tua presença, Pai. Nós sentimos, Senhor, o teu mover, Jesus. Sentimos, Senhor, a tua presença, Pai, inundando os nossos corações, Senhor. A alegria, Pai, que nós não conseguimos explicar, Senhor, vem do Senhor, Pai. Exaltado seja o Senhor. Pai, o amor que sentimos, ó Pai, vem do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Pai, a nossa família pertence ao Senhor, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh Espírito Santo, seja exaltado aqui nesse lugar. Seja adorado aqui nesse lugar, Pai. Que a verdadeira adoração venha sair dos nossos corações, ó Pai. Que o verdadeiro louvor, Pai, venha estar inundando esse lugar, Pai. Nós te glorificamos, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua santidade, ó Pai. Obrigado pela tua fidelidade conosco, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito, Pai, que nos convence, Pai, do pecado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, Pai, toda adoração, toda mão levantada, todo passo que foi dado aqui dentro, Pai, toda palavra proferida aqui nesse lugar, Pai, é para o Senhor, Jesus. Nós te glorificamos em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, glória Amém. a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo venha a ser sobre nós e toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. E o povo do Senhor diga, dá aquele glória a Deus, aquele aplauso lindo. Uma boa semana, Deus abençoe. Se você vê que hoje eu não fiz o apelo e você quer entregar a sua vida para Jesus, você pode me procurar que eu oro com você no final do culto. Se você está afastado e você quer voltar para Jesus, pode me procurar que eu oro com você. Você vai voltar para Jesus hoje, tá bom? Se tem alguma aqui pessoa que quer pedir batismo, procure. Deus abençoe. Deus abençoe, estão em casa também, em nome de Jesus.